Touro ou Por que Abraçar o Bebê Quando Ele Chora? Itajaí, Brasil, 2022. Um lugar. Uma sala qualquer. Mesa, luminárias, cadeira, laptop, projetor, copos de água, de cerveja, taças de vinho, canecas, uma cafeteira, 45 plantas de diferentes espécies, 8 são pendentes e 37 são de chão. Muitos cadernos, canetas, livros, papéis, uma caixa d'água, uma caixa fechada, vermelha, pequena, uma caixa de fósforos, um ventilador, um micro-ondas, uma parede cheia de post-its, um chifre de veado, um cone de cachorro médio, remédios, ataduras, uma cachorra de 8 anos com um cone de cachorro de tamanho pequeno no seu pescoço. Ela está imóvel. Excetuando esses breves apontamentos primordiais, o profissional responsável pela encenação poderá se sentir bastante livre para desenvolver uma transposição deste texto para o palco. Que Daisy o ajude. Música de teatro contemporâneo. Bom, o Touro é um projeto de experimentação em dramaturgia. Ele nasce de um outro projeto, ele é uma continuidade de um outro projeto que eu desenvolvi entre 2019 e 2021 com várias artistas colaboradoras, vários artistas. E uma das ações desse projeto chamava Touro, ou Por que Abraçar o Bebê Quando Ele Chora, que foi compartilhado no ano passado, em dezembro, como uma das ações de processo do Ações para Resistir, lá no final do ano. E essa ação, o Touro, ela nasce também de uma residência que eu fiz com o Max Reinert no ano passado, e uma residência de dramaturgia. Eu sempre escrevi dramaturgia do ponto de vista da adaptação de contos e de histórias para a cena, mas sempre, algumas vezes escrevi dentro da companhia que eu trabalho, que é a Companhia Experimentos. E essas dramaturgias normalmente eram adaptações para a cena, né? Mas nunca tinha escrito uma dramaturgia, eu nunca tinha me colocado nesse lugar de escrever a partir das minhas próprias questões. O Ações para Resistir é um projeto de pesquisa e de criação, no qual eu me aventurei a tratar de questões autobiográficas. É um projeto que atravessou uma pandemia, um contexto social e político tenebroso, ainda estamos nele. Então, dentro de casa, fazendo uma série de cursos, inclusive essa residência com o Max, eu começo a escrever um texto sobre essas diferentes camadas de processo que estavam acontecendo, né? O processo de pesquisa do Ações para Resistir interrompido pela pandemia, mas ressignificado. O processo de investigar a memória, de pensar, de tentar entender dentro desse contexto de revisitar certas memórias e aí adentrar a questão da memória da infância, que depois reverbera numa outra ação, que é chamada Criança Viada Show. E o Touro nasce um pouco depois disso, porque o Criança Viada Show foi um projeto que foi censurado o ano passado aqui em Itajaí. Então, soma-se a esse processo uma terceira camada de realidade, que é um processo que a gente brinca que é um processo jurídico, né? Então, existia já um processo criativo, um processo de pesquisa, de repente vira um processo jurídico, e inevitavelmente um processo de vida que está permeando isso tudo. Então, quando eu começo a escrever lá na oficina, nessa residência do Max, eu falei, bom, quero escrever sobre isso, quero escrever sobre essas diferentes camadas de coisas que estão acontecendo e alinhavando também outras práticas de escrita que já estavam acontecendo no projeto, num blog que a gente tem dentro do site, onde eu compartilho referências, diários também de pesquisa. Então, as escritas que a gente desenvolve desde lá, da residência, e que entra adentro desse outro momento, que é um projeto específico de experimentação sobre essa dramaturgia, as formas de escrita são muito variadas, assim. Então, tem partes da escrita que a gente experimenta a partir de documentos jurídicos, outras escritas a partir de memórias pessoais e, naturalmente, de outros exercícios propostos pelo Max e pelo Kim Coimbra, com quem eu passo a trabalhar também a partir desse ano, mais diretamente no Touro. Na verdade, eu já tinha trabalhado com ele no ano passado, durante o acompanhamento de processos artísticos aqui em Itajaí. Então, enfim, é um projeto que vem lá de muitas coisas que estavam acontecendo e que está indo para um outro lugar também. Então, ele é o Touro Experimentação em Dramaturgia, falando mais especificamente desse projeto agora. Ele é uma espécie de etapa intermediária, né? A gente vem de um momento que é um projeto de pesquisa que dele nasce um começo de dramaturgia, uma vontade, uma necessidade de escrever sobre esses processos.
E no meio desse caminho, agora a gente tem um projeto de montagem em andamento aí para começar. Então, o que a gente está fazendo e fez aqui nesse processo de experimentação é meio que ligar esses dois processos, né? Ligar o que estava acontecendo dentro do Ações para Resistir e se propor a experimentar dramaturgias a construção de uma dramaturgia a partir de referências que vêm do teatro, que vêm das artes visuais, que vêm, enfim, do ato de escrever em diferentes linguagens, né? Bom, então uma das coisas que a gente que tem norteado o trabalho aqui é justamente pensar o que é dramaturgia do ponto de vista dos seus diferentes resultados, assim, o que é uma dramaturgia que você produz para o leitor, o que é uma dramaturgia que você produz pensando em como você vai montar, o que é uma dramaturgia, enfim, pensadas em diferentes espacialidades, inclusive, né? O que é uma dramaturgia que o público pode ler na ordem que ele quiser, o que é uma dramaturgia na qual ele pode interferir como criador desses processos. Então a gente tem experimentado a partir de uma dramaturgia que é super fragmentada, porque ela tem documentos que são de ordens e de camadas diferentes, entender como que a gente pode construir diferentes lugares mesmo de recepção da dramaturgia e de pensar a própria espacialidade do texto na página, ou pensar a espacialidade onde essa dramaturgia vai ser colocada, de que formas ela é compartilhada com a plateia também. E que tem sido um processo muito interessante, porque do ponto de vista da minha experiência nessa linguagem, né, como sou um ator e trabalho no teatro, a minha experiência com dramaturgia, ela vem muito desse lugar de construir dramaturgia na sala, no processo de ensaio, ou de ler dramaturgias que são publicadas, embora a gente ainda publique pouco dramaturgia hoje, né? Então tem sido um espaço muito importante de experimentar outras formas de escrever e outras formas de compartilhamento também, de dramaturgia. Sabe quando a gente olha uma linha no mapa? Sabe aquela espessura mínima? No plano real, aqui no chão, ela equivale a 7 metros. Essa faixa intermediária entre territórios é chamada de terra de ninguém. Seria como pensar que entre qualquer território delimitado existisse um corredor de 7 metros de largura, onde nada é de ninguém, onde nada tem nome. Quando isso tudo começou, eu queria entender por que a gente transita de um território até o outro. Como que a gente transita? O que me move? Como que eu me movo transitando de um território e por que eu me movo para atravessar? Eu achava que era só saltar uma linha e depois voltar. Ao mesmo tempo, eu não entendia por que eu queria entender onde essas linhas estavam. Até hoje eu acho que eu não entendi. Às vezes eu me culpo por não ter entendido, às vezes eu acho melhor não. Dentro desse processo da residência, como que você estimulou a criação de dramaturgia e como que foi começar a ver essa dramaturgia no todo? Entendi. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente trabalha com pedagogia, né, com ensino de alguma coisa, porque existem duas primeiras possíveis abordagens. Uma é fazer uma coisa assim epistemológica ou de construir um conhecimento sobre tudo que já foi feito, né? Tipo, a dramaturgia começando lá pela Grécia Antiga, passando por não sei quem, chegando no que está sendo produzido hoje. E outro é entender as pessoas como parte de um sistema cultural em que elas têm essas referências em algum lugar. Mesmo que elas não tenham essa referência de uma forma clara, ou assim, catalogada como isso é uma dramaturgia assim, isso é uma dramaturgia assado, mas ela já passou, ela já assistiu espetáculos, ela já assistiu teatro, ela já leu alguma coisa, então ela tem uma bagagem que é individual e que faz parte de uma cultura que é a cultura onde a gente está inserido. Eu, particularmente, tenho mais interesse por começar a trabalhar com as pessoas a partir desse lugar. Né? Ver qual é essa voz que nasce dessa pessoa, e às vezes é uma voz até bastante ingênua ou até teoricamente com pouco conhecimento, por um lado, porque é legal que ela não vem carregada de um monte de preconceitos e que a gente já tem do que deve ser dramaturgia ou que deve ser uma peça de teatro. Então, quando a gente começou o trabalho dentro da residência, a ideia principal era essa, tentar ver o que a pessoa escreve, de que maneira ela se comunica, de que maneira ela constrói um imaginário que está apoiado sobre a bagagem dela, sobre a vivência dela, sobre as questões que interessam a ela nesse momento.
Então, quando tu começou a trazer os primeiros materiais do Touro, foi interessante perceber que a gente já via que, claro, tu tem já uma vivência de teatro, porque tu é diretor de teatro, tu é ator, tu, né, já sabe, já conhece um pouco a carpintaria, mas também tinha uma série de atravessamentos que vinham nascendo do projeto que tu estava inserido, que lidava com dança, com publicação, com várias outras questões, até a própria questão do design, que tu também utiliza. E aí, isso tudo se transformou numa linguagem que é, entre aspas, a linguagem do Daniel. Então, isso para mim é o que é interessante, encontrar uma voz, que é uma voz pessoal, dentro desse caldeirão que a gente vive hoje em dia, que é cheio de referências e cheio de possibilidades de construção e de se perguntar, inclusive, o que é teatro, o que é dança, o que é dramaturgia, o que é uma dramaturgia que é construída para ser vista pelo público e o que é uma dramaturgia que é eu tentando equalizar signos que estão dentro da minha cabeça e precisam ser colocados num sistema para fazer algum tipo de sentido, ou propor algum tipo de leitura, né? A gente não consegue nunca controlar a recepção, mas a gente pode estabelecer parâmetros do que a gente quer falar e de quais lugares essa percepção vai navegar para construir algum tipo de trabalho. Então eu acho que lá no início do processo, o que eu percebi é que havia uma voz própria, que é resultado de todo esse processo que tu vem construindo, e essa voz estava trazendo um monte de materiais de vários lugares e várias tessituras, várias texturas, várias densidades que poderiam ser equilibradas para tentar construir um material que tivesse um norte. E eu acho que o processo, então, está nesse lugar, que é encontrar como que todas essas referências que eu tenho na minha vida inteira não viram só um caldeirão, mas viram um posicionamento a partir de um recorte de um tema, ou de um recorte de uma experiência, ou de um recorte de uma situação política, né, que a gente está passando. Uma outra questão que eu fiquei pensando aqui, que num dado momento, voltando lá na residência para falar aqui de onde a gente está, tem um dado momento que eu falei assim, que a gente discutia o exercício de escrever sem pensar em montar. De não escrever, uma rubrica, vai ser para tantos atores, são tantos, em tal cenário. E eu, em um dado momento, falei, gente, estou achando o máximo que eu estou escrevendo uma dramaturgia que eu não vou montar, eu não quero montar esse texto. Então eu me dava uma liberdade de escrever coisas do tipo, uma manada de viados atravessa o palco, e achava assim, como que faz isso, né? Em um dado momento você falou, não, isso é possível de fazer, a gente põe uma projeção. Mas como que é para ti, dentro desse processo, agora que a gente está trabalhando, pensar essa coisa das pontes, né? De como que liga essas coisas, porque uma coisa era um texto sendo escrito em caráter de exercício, pensando assim, não vou nem montar, tô pensando no leitor, não que isso seja só exercício, né? Isso é dramaturgia também. Mas como que é o processo de alinhavar agora, pensando que a gente está num momento de experimentação, terminando uma parte para começar um processo de montagem? Para mim, tem um texto, por exemplo, da Sarah Kane, em que ela, num determinado momento, coloca assim, chuva de outono. Aí vai lá o diretor, coitado, né? Que vai olhar e vai dizer assim, tá, como que eu faço uma chuva de outono? Porque não é uma tempestade de verão, não é uma garoa de inverno, é uma chuva de outono, né? Como que você constrói no imaginário das pessoas essa sensação? Porque uma chuva de outono cria uma sensação na gente, enquanto espectador, que ela vai além da quantidade de água que cai, da quantidade da luz que tem no espaço. Ela é um estado de espírito. Então, eu acho que, às vezes, dar a gente liberdade de colocar coisas que a gente não sabe como resolver é estabelecer diálogos com os artistas que vão montar, que pode ser o mesmo ou pode ser outro, né? E com o próprio público, com sensações que a gente não sabe direito como construir, mas a gente vai buscar, na busca por construir essas ações, essas sensações,
é que está o trabalho. Entende? A manada de veados que passa correndo, ela tanto pode ser, como eu falei, a solução mais óbvia, coloca uma projeção e vai. Mas eu posso contar que em alguns lugares eu posso ter 30 bichas que eu conheço na cidade e a gente vai fazer uma coreografia para elas passarem correndo. Entendeu? Vai virar um flash mob dentro da peça. Porque o importante é a gente entender que esses veados que passam correndo, eles não se referem só ao animal, veado, ou à pessoa, à orientação sexual. Eles se referem a uma sensação que pode ser uma sensação de fuga, uma sensação de liberdade, uma sensação de algum acontecimento que pode sim ser traduzida de alguma forma. Então eu acho que são a liberdade de construir isso que teoricamente a gente não sabe como resolver, é onde inicia um diálogo que é rico. Porque não é um diálogo já encomendado, não é uma pergunta para uma resposta que eu já tenho. Entende? Ela é uma pergunta que abre um espaço para que eu, inclusive, duvide de mim mesmo em como eu vou responder aquela pergunta. E essas são as perguntas interessantes, porque as perguntas desconfortáveis, as perguntas que nos colocam num lugar em que às vezes a gente não tem como responder com um ensaio, ou com um texto, ou com uma resposta direta, gera a crise que faz com que a criação aconteça. Porque sem crise não tem criação. Se a gente não caminhar por lugares que a gente desconhece, a gente vai só repetir o que a gente já sabe. É importante que a gente entenda que a criação está exatamente no lugar em que a gente está perdido, e não no lugar onde a gente tem todas as certezas. Eu tenho pensado muito como o projeto o Ações para Resistir tinha um nome que era Pesquisa e Criação Interdisciplinar. Primeiro que num dado momento eu começo a não gostar da palavra interdisciplinar, e desde o começo eu me questiono muito sobre a palavra pesquisa, né? Estou adentrando agora em um outro lugar de pesquisa na universidade, e aí relembrando que na universidade pesquisa pode ser muita coisa, mas há um lugar, um norte que define o que é pesquisa. E aqui a gente está dentro de um outro contexto, então tem a pesquisa, tem a criação, a gente tem um outro contexto que é um edital de experimentação. Qual a diferença entre as três coisas, dentro da maneira como você trabalha, como você percebe esses três lugares, assim, né? Uma pergunta capciosa, porque às vezes a gente fala assim, mas todo bom processo de montagem é também um processo de experimentação, de pesquisa. Como que dentro do teu trabalho isso acontece? Eu acho que eu acho que esses termos, bom, a linguagem ela foi criada para que a gente nomeasse coisas e diferenciasse às vezes uma coisa da outra. Então eu particularmente não acho errado que alguém diz assim, mas pesquisa requer metodologia, requer isso, requer aquilo. Realmente requer, né? Experimentação é isso, é aquilo, trabalho é isso e aquilo, né? Muitas pessoas não consideram o que a gente faz trabalho, porque trabalho para eles é acordar num determinado horário, bater ponto, entrar num lugar, cumprir uma jornada e sair. Isso é trabalho, né? Então, para mim, sempre é experimentação. Mesmo quando eu faço algo que, teoricamente, eu já estou, digamos assim, já estou acostumado a fazer, porque a maneira como eu encaro, mesmo o que eu estou acostumado a fazer, é com um olhar de experimentar algo que eu ainda não fiz. Então, assim, todo espetáculo, toda aula, todo o trabalho que eu faço, eu sempre fico pensando assim, aonde que eu não fui com isso aqui ainda? Qual foi o lugar que eu não dei uma olhada, pelo menos, né? Para não cair no aborrecimento, na morte, né? Porque a repetição, para mim, é a morte. A repetição sempre igual. Mesmo que eu faça um espetáculo que faça, 100 apresentações, e embora o espetáculo seja extremamente preciso, ele nunca é uma repetição. Ele é sempre uma reconstrução e uma experimentação a partir de uma estrutura. Então, eu sempre imagino que o que a gente faz é sempre experimentação. Mesmo que seja só escrever um texto da maneira como eu já escrevo. Mas a maneira como esse texto
dialoga com o resto do meu trabalho, ou com como ele abre ou deixa de abrir diálogo com os artistas que vão trabalhar a partir dele, eu tenho que experimentar algo para dar um passo adiante para mim, né? Esse adiante não é na história da arte ou na história do teatro, é adiante em relação a mim mesmo, ao trabalho que eu estou fazendo, para entender algo novo, né? Que é isso que a gente brinca. Por isso que para mim não existe lugar de é mais experimentação fazer teatro contemporâneo ou mais experimentação fazer teatro popular. Depende, né? Do ponto de vista de quem? Do ponto de vista do público, do teu ponto de vista como artista, você pode fazer teatro ultra experimental e ser extremamente conservador e não estar experimentando nada. Na verdade, está só repetindo clichês de outros artistas que fazem experimentação. E você pode estar fazendo um teatrão, né? Que é assim, uma coisa extremamente convencional, mas para você aquilo é um lugar de experimentação da relação com a plateia, sobre determinadas maneiras de construir, e ali você encontra um lugar de aprendizado. Então eu acho que quando tem esse lugar de aprendizado, é uma experimentação, mesmo que seja dentro de limites muito rígidos. Que o ano passado tu coordenou um processo aqui de experimentação, vou chamar assim, inclusive, mas um processo pedagógico que era um espaço chamado AI, que tu abriu. Eu falo do espaço porque era um espaço mesmo, né, que foi aberto dentro do programa da prefeitura de artes, que infelizmente esse ano a gente não pôde continuar nele, importante dizer. Mas foi um processo no qual, ano passado, eu pude também desenvolver uma troca que foi muito bonita, assim, entre artistas de diferentes linguagens, né? Isso tocava muito a coisa do projeto do Ações para Resistir, tinha muito a ver com estudar processos híbridos. E eu queria que tu me contasse como que foi esse mesmo processo de quando você começa a tomar contato com essa dramaturgia que já estava começando a ser esboçada uma ideia. Eu nem lembro muito bem a etapa, mas eu lembro que eu estava trabalhando com você e com o Max, e num dado momento no acompanhamento, quando você falava qual é o processo que você está trazendo para cá, eu falei, bom, estou trazendo ações para fazer alguma coisa com ele. Queria que tu falasse um pouco disso, assim, como foi esse primeiro contato lá naquele contexto. Bom, acho que tinha isso, né? O acompanhamento aí tem esses dois lugares bem consolidados enquanto metodologia, o procedimento, né? De como funciona o acompanhamento, que é esse, que é um de proposições por meio de exercícios, né? Na qual a gente tenta identificar um certo tipo de repertório, ou então procedimento de trabalho do próprio artista ou da artista. E o outro é o interesse de que processo está acontecendo durante esse momento para ser apresentado e compartilhado com a galera que está fazendo o acompanhamento. E, então, dado esses dois lugares, o que era interessante de perceber no Touro, na dramaturgia sendo escrita, é que já estava em processo de construção, né, no meio de um outro processo que era com a residência do Max. E aí de como os exercícios de escrita, então de identificação de repertório que aconteciam no acompanhamento, também alimentavam um pouco essa dramaturgia. E aí o que era mais interessante nesse processo, que era identificar o artista Dani interessado em ser alimentado por outras áreas, ou então tentar esticar essa dramaturgia para outros campos, né? Então basicamente isso, assim. Então foi o primeiro contato de quando eu identifiquei, ou quando estou fazendo isso, estou escrevendo isso, esse é o processo, né? A dramaturgia, estou escrevendo isso na residência com o Max. Tinha um pouco disso, como é que a gente pode olhar para esse lugar a partir desse documento, dramaturgia, pensando as relações com o campo ou com a linguagem das artes visuais e tentando pensar que tipo de exercícios a gente pode, dentro do acompanhamento, enfim, ampliar, alastrar ou alimentar esse tipo de repertório, né? Então tinha esse dado, né? Enfim. E aí depois de como a gente começou a construir isso e aquela conversa que a gente teve, tá, como é que a gente pode dar um certo tipo de espacialidade para essa dramaturgia, né? E aí é bom dizer aqui que durante o processo de dramaturgia tu também estava com o processo sendo consolidado, basicamente que era com ações. E de como todas essas ações, ou então todos esses processos de trabalho estavam sendo contaminados. A tua escrita em blog, as tuas ações relacionadas ao próprio Ações para Resistir, a escrita da dramaturgia, ou então os exercícios relacionados, né, dentro do acompanhamento. Junto com isso, o teu próprio laboratório,
que aconteceu ano passado, né? Tua mediação que tu fazia também contra os artistas interessados em pesquisar diferentes territórios, ou então a ideia de hibridismo, então de contaminação entre esses campos. Então, bom, o primeiro lugar de como a dramaturgia chegou para o acompanhamento e olhar é isso, assim, um artista interessado em pesquisar, olhando para um território bem fixo, que tem a ver com a tua trajetória enquanto ator, escritor do campo de teatro, mas interessado em ser contaminado e contaminar também outras áreas e, sobretudo, dentro do acompanhamento, que era, enfim, um lugar com vários artistas de outras linguagens. Aqui é interessante também colocar de como tu, e eu não sei como é que funciona isso no teatro, mas de como tu também se colocava num lugar super bonito lá no AI, que era um lugar de prática de ateliê, que é como se tu pudesse montar uma espécie de cavalete, agora eu vou olhar para esse lugar a partir disso, né? E pensando uma espécie de metodologia a partir dos exercícios, né? E é engraçado, a gente nunca conversou sobre isso, de até que ponto isso alimentou a dramaturgia ou não. Mas na tua abertura de processo, que tinha um contato direto, né, e que em determinado momento a gente falou assim, eu vou ler parte da dramaturgia. Tinha isso, tinha coisas que já estavam fora, que hoje estão dentro, né? Então, tentando, sei lá, articular isso, de como foi lá o primeiro dia, da qual a gente costurou o caderno, e esse caderno vai ser o nosso ateliê, né, não vai ter um ateliê de fato, vai ser o caderno e eu vou escrever a partir desses exercícios, que parte da dramaturgia também tu jogava para lá. Então eu vejo um pouco sobre isso, assim. É engraçado tu também conversando com o Max a partir desse lugar, enfim, de que talvez a gente vai conversar sobre isso, mas de como no acompanhamento eu sempre tive um lugar e um desejo para identificar o repertório a partir da escrita, a partir de olhar para a palavra, e que teu processo estava justamente em escrever uma dramaturgia. Então tinha esse ponto de contato, o que eu estava procurando, ou então tentando trabalhar com vocês no acompanhamento, é aquilo que tu já estava trazendo enquanto processo, que era parte de um processo de experimentar um grafismo, uma grafia, então uma prática de escrita, né? E aí de como a gente foi desdobrando isso para o campo das artes visuais também. Tinha um pouco esse lugar, assim. E agora nesse processo que a gente está, nesse segundo momento, queria que tu falasse um pouco das discussões, das experimentações que a gente tem feito em torno de pensar esse dispositivo, até do próprio questionamento de se é dramaturgia ou não, esses processos de escrita que a gente vai, enfim, experimentando do ponto de vista da espacialidade, né? Vou tentar inverter isso um pouco com a lógica dentro do campo das artes visuais. É possível dentro do campo das artes visuais a gente pensar um livro como uma exposição? É possível pensar o livro como um espaço expositivo? Boa parte dos artistas conceituais na década de 60, que estavam interessados em performance, era pensar justamente uma relação direta com outro espaço que não fosse o espaço físico, que fosse o espaço da página. Então isso, como é que pensar uma publicação como espaço expositivo ou uma publicação como exposição? E era engraçado pensar isso, que quando tu trouxe a dramaturgia para o processo, lá no acompanhamento, já era um desejo teu de pensar um outro tipo de materialidade para aquilo. E era também um pouco como o acompanhamento funciona, as referências são trazidas a partir dos processos dos artistas, né? E aí, basicamente, eu lembro que quando tu trouxe isso, a primeira pessoa que eu pensei foi Fábio Moraes, que é um artista dentro do campo das artes visuais, que lida muito com o processo da escrita, ou então o Jorge Mena Barreto, que olha para a palavra com uma ideia de matéria plástica, a palavra como matéria a ser moldada, né? Ou então a ideia de site específico e por meio da palavra, pensar a palavra como um espaço situado, né? Como é que eu organizo a palavra num espaço físico, material? Então tinham esses dois lugares, assim, que para mim, na minha pesquisa, são importantes para o acompanhamento também, mas que lidavam diretamente com essa pergunta do que o que pode ser uma dramaturgia, para que lugar ou não, enfim, né? Eu lembro que no acompanhamento, então, dos processos de conversa agora, nesse projeto da experimentação, lidavam com isso, como é que a gente pode pensar essas relações, olhando para a dramaturgia, como a gente pode dar uma materialidade para ela, como a gente pode pensar a publicação dela, ou pensar ela no espaço virtual, que foi para onde a gente acabou encaminhando, assim, durante esse projeto, assim. Tinha outro dado importante também, pensando a tua dramaturgia em si, que é como é que olhar para essa dramaturgia, sabendo que a gente pode publicar de diferentes formas, mas não vai ser um espetáculo, não vai ser uma performance, vai ser uma outra coisa. É possível pensar uma exposição a partir dessa dramaturgia,
É possível pensar um espaço expositivo a partir dessa dramaturgia, ou pequenas ações de performance em si, ou então de vídeo e tudo mais. Tinha um pouco de interesse nesse lugar. Mas, sobretudo, pensando de novo aquilo que a gente conversou um pouco no acompanhamento. Olhar para a palavra como matéria plástica, uma matéria a ser moldada, ou então com uma ideia de palavra como site específico, tentando voltar para o Fábio Moraes agora, né? Como é que olhar para esse lugar, para a página, com um espaço expositivo. E aí, por si só, também é um pouco experimentar um outro lugar para ti que talvez não seja confortável, que é o do artista visual, ou então do ator, do artista lidando enfim, de diferentes maneiras com outras linguagens, assim. Eu acho que boa parte desse projeto, do Experimentação, e o meu interesse contigo é um pouco nesse lugar, como é que o Dani, de modo, lida com o campo das artes visuais, como é que ele responde, ou essa dramaturgia, esse material lida com esse lugar, assim. Estava interessado um pouco nesse campo, assim. Uma outra coisa que foi bem importante, tem sido importante dessa convivência, assim, de pensar essa relação com as artes visuais, da escrita com as artes visuais, de tensionar a dramaturgia. Será que essa dramaturgia desse campo pode ser considerada dramaturgia também? Além desse processo, eu lembro que no ano passado, dentro desse contexto de doações, de pensar o que é um processo de pesquisa, que é sobre isso que eu queria te perguntar, essas diferenças entre o que é experimentação, o que é pesquisa, o que é processo de criação, eu fui entendendo que, do ponto de vista das artes visuais, essa é uma pergunta um pouco dada, porque as coisas já estão bastante misturadas. Não sei se eu estou falando uma bobagem, mas a discussão sobre processo e obra, as ideias de processo e obra estão muito mais próximas, me parece, dentro das visuais do que no teatro convencionalmente, não? Acho que duas coisas. Uma é a tua própria presença no acompanhamento responde um pouco a esse lugar, né? Acho que existem várias produções de artes visuais, várias produções de teatro. Então, não existia uma relação de um processo tentar anular o outro, né? A figura do Daniel tenta... O que o Daniel está fazendo aqui entre artistas visuais? Isso era muito bonito de ver, porque um processo não anula o outro. Eu acho isso incrível, assim. E eu acho que o Ações fala bastante sobre isso, esse processo também. Por outro lado, os processos relacionados dentro do campo das artes visuais, ou então da literatura, da qual são referenciais para mim, esses três lugares são o mesmo lugar, de fato, né? E aí são os processos e os projetos da qual eu tenho interesse, né? Por isso que, durante muito tempo, assim, no acompanhamento, então, nas nossas conversas, o espaço expositivo ou a exposição é o lugar mais broxante do projeto. E que, claro, que para o teatro, possivelmente, o espetáculo, então, né, também seja, assim, né? Mas falando desse lugar especificamente, assim. Ou então as exposições que lidam com o processo diretamente, né? Então, sim, assim, o interesse para nós um pouco no campo das artes visuais hoje, e não de agora, desde a década de 60, sobretudo, assim, ou então desde, né, da década de 10 e 20, né, como as relações com experimentação se deram, enfim, ocupam esse mesmo lugar. E, obviamente, eu acho também, enfim, o Max falando também um pouco sobre esse lugar, é verdade, assim, não porque se na academia a gente não tem um espaço sobre isso, ou então é possível fazer pesquisa no ateliê, né, sem uma relação com orientação? Eu acho que é possível, né? No acompanhamento a gente tentou fazer isso, identificar, né, repertório, quais são as palavras, tentar, enfim, diferentes metodologias para olhar para esse lugar. Mas me interessa muito os lugares das quais a gente não consegue nomear também, assim, ou então que o lugar da nomeação escapa um pouco. Tem um poema da Marília Garcia, que era uma referência muito bonita no acompanhamento pra gente, que é Poema no Tubo de Ensaio. E ela tenta aproximar a ideia de tubo de ensaio, da onde se coloca o experimento, com a ideia a experiência, ou a ideia de processo de escrever poesia. E ela tenta, enfim, retomar a ideia da palavra ensaio, a etimologia da palavra ensaio, para pensar essas relações, assim. E da qual, sobretudo, esse lugar do ensaio é testar a palavra. Aí talvez a gente volta no início da conversa, né? Que talvez olhar para a dramaturgia era um pouco isso, testar a palavra em diferentes espaços, assim. E eu acho que para nós agora, tentando amarrar com a ideia o que a gente está fazendo agora no Experimentação, no Touro,
que é possível olhar para essa dramaturgia no espaço virtual, desmembrar ela a tal ponto que ela pode ser alimentada como um campo de processo agora, né? Ou seja, vai lá ter um laboratório constante que vai ser o touro em movimento, da qual a gente nem tem nome ainda para isso, né? De novo, né? Não consegui nomear algumas coisas, e que talvez seja experimento, processo, trabalho, tudo junto. Acho que um pouco por aí, assim. Mas também tem uma outra reviravolta, que é a figura do Daniel dentro do acompanhamento, né? Sobretudo voltando lá, que é o Daniel trazendo experiências dentro do campo do teatro que são muito mais interessantes de algumas referências que sejam do campo das artes visuais, assim, né? E aí, como eu fui aluno teu também no laboratório, de como outras linguagens também se apresentam como esses lugares, a dança, o cinema e tudo mais, né? E de como, quando essas áreas estão próximas e lidando com esses lugares ao mesmo tempo, só ganham, né? Porque não existe valoração ou uma anulação entre elas, né? Não existe uma disputa de território, né? A disputa de território acontece quando a política pública necessita disso, quando a gente consegue lutar para nomear certas coisas. Sou artista, sou ator, sou escritor, sou isso, né? Mas, sobretudo, quando a gente está no campo do trabalho, falando sobre experimentação, sobre processo, sobre pesquisa, talvez essas palavras, ou não nomear, ou testar as palavras, ou então olhar para elas como se fosse matéria plástica, ao ponto de desmembrar as palavras, ou criar outras palavras a partir disso, seja mais interessante, assim. Acho que a dramaturgia é um pouco para esse lugar também. Topografia. Parecia que isso não ia acontecer nunca. Eu me perguntava, lá no começo, o que me move? Como que eu me movo? Como que eu paro? E quando eu paro, o que acontece? O que acontece quando me param? E como eu me movo depois que me param? O que acontece quando eu me movo depois que me param? De onde que a gente tira a força para a gente se mover? Parecem perguntas muito simples. Parecem até perguntas que vêm da física. Em parte elas são, mas eu acho que são perguntas sobre arte também. Eu me perguntava, lá no começo, como que um corpo se move em cena? De onde que vem a força para a gente acionar, para se mover? Como acionar sem interpretar? Como escutar o processo? Como escutar os acidentes? Como escutar com um ouvido só? Como cair, levantar? Como transitar entre espaços? Como que outras pessoas se movem em seus processos de criação? O que é um processo de pesquisa? O que é um processo de criação? O que é um processo jurídico? O que é um processo?